Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale e uma paulada de dividendos que a Vale acabou de anunciar para os seus investidores. A Vale acabou de anunciar acima de R$ 2 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Que nas cotações atuais de Vale 3 anunciou um yield de 2,6%. Para além disso, a empresa também reportou os resultados do segundo trimestre de 2026 e existe um fator escondido que o mercado não está dando a devida atenção, que poderia fazer o preço das ações da Vale dobrar no longo prazo, fazendo com que a ação pudesse se valorizar acima de 100%, te trazer um ganho patrimonial e ainda você poderia se aposentar com renda passiva com a maior mineradora aqui do país. Eu vou citar o segredo que o mercado não está abrindo aí os olhos de vocês. Mas antes de falarmos sobre Vale e essas expectativas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje a Vale é uma ação que eu possuo na minha carteira de investimentos, tá? É uma posição marginal, por quê? Porque na verdade não deu muito tempo de eu acumular, né? Hoje a Vale representa 2,4% de toda a carteira de ações. É uma posição muito pequena, né? Apenas ali R$ 5.600 investidos. Então assim, pessoal, infelizmente, né? Eu não consegui acumular porque a Vale acabou decolando na cotação, subiu para mais de R$ 90 em pouquíssimo tempo. Então assim, essa é a desvantagem de você começar uma nova empresa na carteira, né? Daqui a pouco ela dispara e você fica sem comprar e tem que esperar um preço melhor para aportar. Só que não precisa ter pressa, até porque eu comprei bastante Petrobras, comprei bastante Itaú também, que foi um acerto bem expressivo aqui da carteira do canal. Mas Vale eu sigo de olho, porque vira e mexe, se o preço da ação desabar, eu posso também fazer novos aportes aqui na companhia, olhando para médio e longo prazo, tá? E eu já venho abstraindo uma excelente rentabilidade com as ações da Vale. Perceba que desde quando eu comprei, ela me gerou 79% de rentabilidade total, isso numa lupa de apenas um ano. Tecnicamente eu dobrei meu capital investido com as ações da Vale, tanto com dividendos, com reinvestimento e valorização no preço dos papéis, tá? Bom, agora sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente pega a Vale numa lupa de longuíssimo prazo, de fato, ela foi uma excelente geradora de valor para o acionista. Pegando o Vale desde o Plano Real, lá dos anos 1995, a Vale gerou de retorno, aparentemente, 31% ao ano na média. Foi um retorno bem expressivo nas ações da Vale. Gerou muita rentabilidade para o acionista, desde mais ou menos ali, né? Se a gente pegar a janela aqui, ó, foi antes dos anos 2000, foi 1996, para ser mais exato, né? 31 anos no tempo, a Vale gerou mais de 31% ao ano. Então, tecnicamente, se você tivesse investido, vamos supor, R$ 10.000, vamos colocar aqui R$ 10.000, tá? Lá em 1996, nas ações da Vale, se a gente perpetuar isso aí, ó, por 31 anos no tempo, né? Vamos colocar uma rentabilidade de 31% ao ano na média, 31 anos no tempo, sem fazer mais nenhum aporte, apenas você deixando o capital recompor no longo prazo e pegando esse dividendo e reinvestindo. Você teria transformado 10 mil em 43,1 milhões de reais, tá? Então olha só como que ações enriquecem por longo prazo. Porém, você teve que aguardar uma lupa de 31 anos. Mas, pessoal, fala sério, né? Aportar R$ 10.000 e virar 40 milhões é muito dinheiro. Imagina se você tivesse aplicado 100 mil, vamos supor, olha o que teria virado. 431 milhões de reais. Se você tivesse aplicado R$ 1.000, você teria virado 4,3 milhões de reais. De qualquer forma, você ficou rico, porém você teve que aguardar 31 anos. Mas esse é o prazo de aposentadoria do INSS, que malemar te dá 1% desse retorno total. Você ainda não ganha nem o teto, né? Que chega ali em 7 mil por mês. Então perceba que ações de longo prazo será um investimento imbatível, desde que, claro, você pegue
boas empresas. Agora, tratando um pouco do resultado da Vale, antes da gente falar sobre preços, perspectivas, novos proventos anunciados, a Vale reportou enfim o seu resultado do segundo trimestre de 2026. E de fato, tá? A empresa segue muito sólida. Perceba que a parte de minério de ferro, que acaba sendo o principal carro-chefe da Vale, continua gerando um resultado monstruoso. Por mais que o preço do minério esteja em baixa, tanto que por isso que as ações da Vale estão em baixa, né? O preço do minério de ferro, pegando aqui dos últimos 5 anos, desde quando a gente teve aquele boom de commodities no ano de 2022, né? A gente sabe, pega aqui o Iron Ore, né? Que é a principal cotação do preço do minério. Essa cotação aqui tá distorcida porque esse aqui, no caso, é outro minério. Vamos pegar aqui, ó, Iron Ore, né? Que seria o preço do minério de ferro bruto. A Vale, ela ganha dinheiro com o preço do minério de ferro bruto. Se você pega aqui, ó, nos últimos 10 anos, olha só que legal. A Vale chegou aqui a ver um preço de minério de $200 a pelota. E para você que não sabe, o minério de ferro da Vale é o que tem mais qualidade do planeta. Por quê? Porque o minério de ferro de Carajás tem mais de 85% de concentração de teor ferroso. Então perceba que a Vale tem uma vantagem competitiva, né? Em relação às pares globais. Por mais que a Rio Tinto agora tenha entrado na mina de Simandou, que conseguiu descobrir um minério mais valioso do que o da Vale, a Vale ainda continua gigante, porque ela já atua nesse ramo há bastante tempo. Então perceba que o minério de ferro ainda segue sendo o carro-chefe da empresa. E agora com essa desvalorização no preço da commodity, a Vale está muito mais protegida contra as flutuações de preço do minério, porque ela tem um custo caixa muito baixo. O custo de extração médio por pelota de minério de ferro acaba sendo muito reduzido em comparação com as suas concorrentes. O custo caixa da companhia é de $54 a pelota. Então, para ela gerar prejuízo na parte de minério de ferro, o preço teria que cair para baixo de $54. Mas posso ser sincero com vocês, a probabilidade disso é nula, porque mesmo que o preço no curto prazo caia para baixo de $54, isso poderia inviabilizar a produção da companhia, a empresa poderia paralisar os seus estoques e o mercado teria que ser obrigado a jogar o preço da commodity para cima novamente. Por quê? Porque a Vale, ela não é só importante no âmbito do mercado financeiro, ela é importante no âmbito da economia real. Ela exporta minério para a China, então a China é um grande comprador daqui. A China sendo prejudicada, você acha que a China deixaria isso acontecer? Perceba que a Vale acaba sendo estrutural e bem sistêmica. É, no caso, uma coluna vertebral da nossa economia. Por isso que você tem que pensar por essa lupa. Pode ter volatilidade? Pode. Pode ter queda no lucro, queda na rentabilidade, queda no EBITDA? Pode. Porém, a empresa nunca ficará para trás, porque ela tem vantagem competitiva olhando no longo prazo. Não é à toa, né? Essa geração de valor olhando desde o plano real para cá. E aí o que acontece? Pegando aqui no resultado, se você olha um pouco a receita líquida da Vale, perceba que ó, um ponto que o mercado não tem dado a devida atenção é que ela tem crescido muito. Claro, ela ainda depende da China, tá? A economia chinesa segue enfraquecida por conta do enfraquecimento monetário no mercado imobiliário. Então a China não está crescendo muito agora, né? Consequentemente, está fazendo com que a Vale fique estagnada no seu ramo de minério de ferro, porque a China, que acaba sendo um importante player de commodities aqui no Brasil, não está comprando tanta commodity. Porém, olha o ponto positivo. A Vale tem diversificado as suas receitas. Perceba que o minério segue sendo o principal ponto para a Vale conseguir crescer o resultado, né? 78% da receita líquida está atrelada ao minério de ferro, mas a empresa tem diversificado as suas receitas no níquel e no cobre. E tanto que essa alta nas ações da Vale tem se dado principalmente por conta do crescimento que a empresa tem tido no cobre. Então olha só que interessante, em um ano as ações da Vale seguem se valorizando acima de 40%, justamente por conta de que o cobre e o níquel seguem muito bom. E a empresa detalhou até no seu resultado aqui, ó, que a parte de cobre está acelerando o crescimento da produção e o níquel, né, também está ajudando bastante. Para quem não sabe, o cobre e níquel também são commodities, né? E consequentemente agora estão em alta e a Vale também está se beneficiando. E pelo menos ela diversifica as suas receitas e não fica tão dependente somente do minério de ferro. Se o minério de ferro entrar numa crise profunda, pelo menos a empresa vai conseguir crescer as suas linhas com outras vertentes, tá? Perceba que o único ponto negativo no balanço da Vale no curto prazo foi o quê? Foi o aumento do custo caixa, mas isso aqui é normal. Como a empresa está investindo bastante na parte de cobre, é normal que o custo caixa aumente temporariamente, porém ainda continua sendo muito competitivo, em uma região de $60, tá? O que é muito baixo, então ela está aí muito eficiente a Vale ainda e tende a continuar crescendo
com o passar do tempo. O EBITDA da empresa cresceu, que é a geração de caixa. É muito mais importante do que a linha do lucro líquido nessas empresas mais cíclicas e que tem dívida na sua composição. Porque o lucro líquido, pessoal, ele pode ser muito inflado por efeitos cambiais, por efeitos extraordinários, então é preferível que você olhe para o EBITDA, a geração de caixa antes dos impostos, tá? Então cresceu o seu EBITDA, perceba, ó, o efeito câmbio, mesmo que tenha retirado, a empresa cresceu em preço, cresceu em contribuição, ixi, vários pontos aqui a Vale teve um resultado fenomenal. E aí, pessoal, se a gente projetar um EBITDA na faixa de 4 bilhões, tá? São 4 bilhões de dólares, detalhe, então você tem que converter na moeda nacional. 4 bilhões multiplicado por 5,11 o dólar atual, a Vale está tendo um EBITDA por trimestre de 20 bilhões. Então a gente pode projetar uma geração de caixa de 80 bilhões para este ano. Pessoal, a Vale está muito lucrativa, ela está tendo 80 bilhões de EBITDA e um minério de ferro em baixa. Imagina só se o minério volta a subir. Aí de fato a Vale poderia triplicar o preço. E aí eu vou mostrar vamos agora para análise de múltiplos, né? Que é a parte que mais importa. O primeiro já batendo aqui de cara, de reto, a Vale já está com PL alto. Isso aqui é bom, porque o PL alto em ações cíclicas geralmente denota de que a empresa, o L, o denominador do lucro, está embaixo. E você usa na análise fundamentalista o PL para observar, né, se uma ação está barata. Em ações cíclicas, quanto mais caro está o PL, melhor, porque você pode estar comprando uma empresa no fundo de ciclo. Quando o L voltar a melhorar, o PL vai diminuir naturalmente, o preço da ação vai se valorizar. E aí, como você está olhando para EBITDA, a gente vai utilizar um indicador chamado EV sobre EBITDA. Pega o valor de firma da companhia, que é a soma do valor de mercado mais a dívida líquida, e divide por um EBITDA de 81 bilhões. A Vale está sendo negociada hoje por um EV sobre EBITDA de 5 vezes. A média dela é 8, como parecido com as suas concorrentes globais. A Rio Tinto negocia por 8 vezes, tá? Outras mineradoras também negociam por 8 vezes. Se o mercado simplesmente pagar 8 vezes o seu EBITDA, se você descontar a dívida, para a gente conseguir abstrair o valor de mercado, hoje a Vale deveria valer no mínimo, tá? Olha só, R$130. Esse seria o preço justo da ação da Vale para condizer a sua atual geração de caixa. Então, dividido pelo preço atual de R$76, você tem um potencial de alta de 71% na cotação das ações. Então, perceba que a Vale está barata, né? Mesmo num ciclo deficitário para o preço do minério. Agora, se você projeta uma recuperação, esse EBITDA simplesmente poderia dobrar para uma lupa de 4 anos. E a Vale poderia ter um preço justo muito maior. Então, vamos calcular também a Vale num preço justo aqui, supondo que o EBITDA dobre. Aí a empresa, pessoal, supondo 162 bi por 8 vezes EBITDA, descontando dívida líquida, você teria, né, basicamente um preço justo com a recuperação de R$276, o que hoje a R$76 teria uma alta de 263%. Então, no novo boom de commodities, não seria nada irreal ver Vale a R$200, tá? Por quê? Porque o minério poderia subir, a empresa poderia crescer resultado, mas esse não é o cenário base. Vamos ser aqui um pouco mais realísticos, né? Mesmo assim, a empresa ainda está com 70% de potencial de valorização. E detalhe que a Vale tem contemplado um pagamento de payout de 45%. Então, hoje, dividindo pela quantidade de ações no mercado, você tem R$ 8,20 por ação, supondo 20 bi de EBITDA por trimestre. Então, dividindo isso aqui, ó, por aproximadamente a cotação atual de R$ 76, você tem 10,8% de dividend yield. Fora que R$ 2,00 por ação multiplicado por 4 dá justamente R$ 8,00, que foi, olha só como casou a nossa análise. O provento que a Vale anunciou para o acionista foi de R$ 2,03 por ação. Então perceba que ela poderia facilmente pagar 10% de yield para quem pagou um preço na faixa de 50, 60, até R$50, ó, para quem pagou 50 na Vale fez um magnífico negócio. Por quê? 8 dividido por 50, né? Você tá tendo 16% ao ano apenas com dividendos. Agora, se você pagou R$76, ainda você tá bem na fita. Tá recebendo 10,5% de yield projetado para os próximos anos. Eu pretendo, pessoal, Vale para mim abaixo de R$70 fica uma boa oportunidade. Porque se eu pagar R$68 nas ações da Vale, mesmo com toda a ciclicidade no minério de ferro, a empresa já vai me proporcionar 11,5% ao ano na média, pelo menos de forma garantida, supondo um EBITDA de 80 bilhões por ano, mesmo com o minério de ferro depreciado, e mais esse crescimento na parte do níquel. Então perceba que a Vale está barata, olhando por essa lupa tanto do dividendo e também pela valorização do preço das ações. E aí você pode utilizar o nosso queridíssimo Benjamin Graham.
Como que você vai fazer esse cálculo, Pablo? Eu tenho dúvida. Pega o EBITDA e divide aqui, né, pela base acionária. Temos o EBITDA por ação. Aí você vai colocar 22,5 vezes 18,45 vezes o VPA, que é o valor por ação da companhia, que é a razão do patrimônio líquido, dividido pelo número de ações no mercado. O VPA da Vale é de R$ 44,30. Então você teria um preço justo também de R$ 135. Perceba que o Graham também é cirúrgico nessa análise, né? Ele mostra que a Vale deveria valer no mínimo hoje, no mínimo, R$ 135, mostrando que ela está barata, hoje a R$ 76. Você tem uma excelente margem de segurança. Nada se trata de recomendação. É por isso que eu sigo de olho na Vale. Eu diria que é uma ação aqui que eu posso comprar abaixo dos R$ 75, fazer pequenos aportes e grandes aportes somente abaixo dos R$ 70, né? É que R$ 50 fica difícil, né, pessoal, da empresa aí. Só se de fato o Ibovespa acabar se desabando. Mas nos 68, R$ 70 já fica um preço confortável para ir comprando de pouco em pouco, né? Porque projetando para longo prazo, parece ser sim um bom investimento, porque a empresa tem tanto essa parte de crescimento, um gatilho extra na Vale é o crescimento no níquel. Se a empresa continuar crescendo níquel e cobre, ela pode ficar cada vez menos dependente do minério e crescer também em outras vertentes. E outro ponto é o próprio ciclo, né? O ciclo do minério de ferro segue baixo. Uma hora, a gente não sabe quando, o ciclo vai virar. E aí a Vale poderia dobrar de preço. Se já no curto prazo, mesmo com o minério depreciado, ela já está valendo pelo menos R$ 130 a sua geração de caixa, imagina só com o minério dobrando. Aí a empresa poderia disparar muito mais. O yield do investidor pode subir abruptamente. Então é uma posição marginal, mas de verdade, pelo preço que a Vale está tendo e pela expectativa de crescimento da companhia e o múltiplo depreciado no longo prazo, eu queria fazer com que a Vale representasse a minha quarta ou quinta maior posição. Eu poderia comprar forte ações da Vale abaixo de R$ 70, que projetando para longo prazo parece ser sim uma tese tanto de dividendos e também de valorização no preço das ações. E claro que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investiu nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e maceda no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Vale e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho ações da Vale na carteira e pretendo aumentar a posição. Só não estou comprando porque eu estou focando no Itaú, mas quando eu bater a minha meta, eu posso voltar a comprar a Vale, ainda mais agora com essa disparada nas ações da Petrobras, eu tô focando na Vale agora. Então perceba que as perspectivas, o mercado de ações é muito dinâmico, né? Toda hora os preços mudam e a gente tem que mudar os nossos aportes, porque pagar caro, ninguém quer pagar caro, né, pessoal? A gente não quer ter um retorno medíocre. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!